Boa noite, meus irmãos. Temos aí alguns minutinhos para que você se organize para o nosso culto online, né? Então é um tempo que você tem para pegar a sua Bíblia, acomodar-se com a família e avisar também algum irmão, algum amigo, alguém que você queira também que ouça a palavra do Senhor e que participe desse tempo de oração. Então vamos aproveitando aí. Temos aí uns 4 minutinhos para que você possa avisar os irmãos, convidar todo mundo para entrar nesta live. Ok? Boa noite, Vanessa. Aproveite, convide os irmãos e vamos chegando. Maravilha, estamos aí avançando e progredindo cada vez mais, né? Minha gratidão à equipe do Culto Online, que tem se desdobrado a cada dia para fazer o melhor para o Senhor. Se isso é um motivo de alegria para mim, imagine para o nosso Pai Celestial. 3 minutinhos para que você convide mais alguém a participar conosco desta live e deste momento de oração. Boa noite, Luciana Macedo. Deus abençoe sua vida. Que tenhamos aqui um tempo de bênção, de fortalecimento através da palavra do Senhor e de oração também, né? Juntos, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Irmão Braga, irmã Eliette, amém. Irmã Consolação, imagino que esteja com o irmão Silvio. Estamos aí na contagem regressiva para o início do nosso culto de oração online, hein? Mais 2 minutinhos, um pouco menos que 2 minutos e vamos iniciar. Boa noite, irmã Laodiceia. Olha, o irmão Odair está ficando aqui um frequentador assíduo do nosso culto online. Amém. Que Deus abençoe a vida do irmão e de sua família. Amém, irmã Noemi. Que Deus te abençoe também. Abençoe todos nós. Olha aí o Dudu, nosso pianista, é isso? Vamos orar pelo seu cunhado, José. Com certeza estaremos orando, anotando aqui já. Muito bem, chegamos aqui no nosso horário do início do nosso culto online, né? E eu espero que tenhamos mais um momento aqui de grande bênção. Para mim tem sido assim, a cada culto online, Deus tem me abençoado, né? Deus tem falado ao meu coração e também esta interação que nós podemos ter numa ocasião como esta, ela é muito importante para as nossas vidas. Então que esse seja um tempo que venha nos dar mais forças, mais alegria no Senhor, que venha nos revigorar para a honra e glória
do nosso Pai Celestial, né? Então, eu quero iniciar o culto online de oração como nós fazemos a cada quarta-feira. Sempre eu tenho desafiado os irmãos a iniciarmos aqui o culto, os nossos cultos de oração, em primeiro lugar, adorando o nosso Deus, agradecendo as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E isso é algo muito importante na nossa vida. Deus, ele se agrada de um coração grato a Ele. E nós sabemos bem o que é isso, né? Talvez você já tenha dado algo a alguém, compartilhado alguma coisa e aquela pessoa não te agradeceu, né? E normalmente nós dizemos, que pessoa ingrata. Mas será que nós não agimos da mesma maneira muitas vezes? O pedido está sempre na ponta da nossa língua, né? Os pedidos que nós temos que fazer ao nosso Pai Celestial. Mas nós não podemos deixar de lado a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por aquilo que Ele é, né? Nós estávamos orando até pouco tempo atrás pela cirurgia do pastor Josué e graças a Deus foi bem sucedido na cirurgia, já está em casa, é motivo de gratidão. As respostas de oração que o Senhor nos dá são sempre motivações para que nós tenhamos alegria, confiança de poder orarmos mais. Podemos agradecer a Deus pelo quê? Pela vida, né? Você está com saúde aí? Amém. Há muitas pessoas debilitadas, enfermas, fazem parte da nossa lista de oração, são pessoas que estão acometidas de alguma enfermidade. Mas você está com saúde? Está aí o motivo. Senhor, obrigado pela saúde. Muitas pessoas não têm o seu alimento, outras pessoas estão em dificuldade, com problemas econômicos, mas você tem o pão de cada dia, né? Então, certamente, você é alguém que ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, então você deve agradecer também a Deus pelo pão de cada dia. Podemos agradecer, apesar de já estarmos aí há 3 semanas sem culto na nossa igreja local, Deus tem providenciado para nós meios para que possamos o quê? Adorar ao Senhor, ser edificado pela palavra. Precisamos buscar as alternativas que podem ser bênção para a nossa vida, mas nós podemos agradecer a Deus também por este motivo, né? Vamos fazer isto. Vamos agora juntos orar ao nosso Pai Celestial, agradecendo as bênçãos, a saúde, a vida. Eu agradeço a disposição dos irmãos que têm trabalhado aí incansavelmente, mesmo, digamos, nos bastidores, mesmo sem estarmos reunidos ali na igreja local, ainda há necessidade de muito trabalho que envolve alguns irmãos aí em áreas ministeriais da igreja. E isso é muito importante. Então eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, rendemos graças a Ti, ó Pai, pela vida e pela nova vida em Cristo Jesus. Podemos agradecer aqui duplamente pela vida, porque a vida é um dom de Deus e o Senhor, ó Pai, nos proporcionou o dom da vida, mas além disso, Pai, o Senhor nos concedeu a nova vida em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Jesus, por ter morrido voluntariamente em nosso lugar. Estamos aí às vésperas de Páscoa, de celebração da ressurreição de Jesus, essa ressurreição que tornou possível essa nossa tão grande salvação em Cristo Jesus. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela vida desses irmãos que já estão reunidos aqui conosco nesse momento de oração, momento de meditarmos na Tua palavra, momento de buscarmos também a orientação que vem do alto, o apoio, o auxílio, o conforto. E nós sabemos, ó Pai, que é muito importante isso e somos gratos porque nós temos irmãos dispostos, ó Pai, a separar esse tempo não para nós aqui, mas separar um tempo para estar na Tua presença, apresentando a gratidão, o louvor e a verdadeira adoração. É como o hino que estávamos tocando agora há pouco, né? Basta ouvir a sua voz e os nossos medos vão embora. E nós temos aprendido isso dia após dia, quando nós nos voltamos para a Tua palavra, com o coração obediente, nós podemos perceber o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos guarda.
Queremos agradecer-te, ó Pai, por esta possibilidade que tem aumentado de alcançar os irmãos através de um culto online, através das redes sociais. São os contatos telefônicos que já estavam há muito tempo esquecidos, e como isso tem sido uma fonte de bênção, Senhor. Nos ajuda a valorizarmos, ó Pai, a cada momento, o tempo que nós precisamos ter com o Senhor, mas também o tempo com o teu povo. Nós louvamos a Ti, ó Pai, pela liberdade que temos ainda de adorarmos ao Senhor, de pregarmos o Teu Evangelho. Então nós queremos render graças a Ti e pedir que o Senhor venha nos abençoar nesta hora que temos aqui de culto de oração online, nesse momento de meditação, que seja realmente um tempo de grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tem mais irmãos entrando aí na live, amém. Irmão José Rodrigues, e mais irmãos aí, irmã Maria, José, graças a Deus que o povo está aí. E queremos dar continuidade aqui a este momento de oração, de adoração, de gratidão a Deus. Eu quero lembrar aí, alguns irmãos receberam informação a respeito do filho do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei disse que o filho já saiu do atendimento, né, onde ele foi, o atendimento médico, e já está em casa, né, dando prosseguimento aí no tratamento, no acompanhamento, e está progredindo, graças ao nosso Pai Celestial. Vamos continuar orando pelo filho do pastor Vanderlei. E também continuemos orando pelo pastor Ercílio, né? Graças a Deus, nós compartilhamos o pedido aí no domingo. Ele está em casa, agora há pouco a irmã Cida mandou uma foto, e eu já vou até depois mandar aí para a irmã Vanessa, aí, mandar para os irmãos para poderem postar aí no nossa fanpage, né? Esse desafio ainda está mantido. Eu sei que tem mais uma foto por aí de uma família que tirou enquanto estava assistindo a nossa EBD. Né? Então você que está participando do culto online, de oração, estudo bíblico no domingo, culto da noite com a família, tire uma foto, a gente quer postar na nossa fanpage, e é uma maneira para mim ver. Eu tenho dito, vocês estão me vendo, né? Eu vejo os rostinhos entrando aqui, mas é a foto que vocês têm aí na rede social, né? Então, para mim será maravilhoso vê-lo, e eu creio que para vocês também, participando dos nossos cultos, assistindo, seja no tablet, celular, né? Que você possa compartilhar esta foto para que tenhamos alegria, e cremos que isso será uma recordação daqui a pouco. Né? Cremos que esse tempo vai passar. Se não acontecer aquilo que é de melhor, Cristo voltar e acontecer o arrebatamento, nós voltaremos às reuniões. Então, registre esse momento, esse tempo, e isso será algo de grande importância. Mas, volto aqui a dizer, vamos continuar orando pelo filho do pastor Vanderlei, e também não vamos esquecer do pastor Vanderlei, que Deus abra esta porta, apesar desta situação, envolvendo aí a situação do Covid, ele precisa de uma autorização do convênio para dar sequência no tratamento, e orar pela saúde dele, que ele não venha ter essas dores que tanto tem incomodado a ele. Pela irmã Dilma, a saúde dela, pastor Ercílio, irmã Cida, que está ali ao lado, né? Que Deus continue aí fortalecendo. Vamos lembrar em oração também, eu estava já há algumas semanas compartilhando com os irmãos a respeito da Rafaela. Rafaela, uma garotinha de 5 anos, visitei no Hospital das Clínicas antes dessa situação de limitação de visita, dessa situação da pandemia. Estava em um tratamento de um tumor e conheci a mãe tomou uma decisão ali no hospital, a Simone, inclusive ela já curtiu a nossa fanpage, tem acompanhado aí alguns cultos, alguns devocionais que eu tenho compartilhado, mas ontem a Rafaela, a pequena Rafaela de 5 anos, ela faleceu. Né? Hoje pela manhã, a pedido da sua mãe, estive lá no cemitério, estivemos lá no funeral, dando uma palavra. Dentro dessa situação hoje, apenas só pode entrar ali na sala de 10 em 10 pessoas, e o período de velório é 1 hora apenas. Então vamos lembrar em oração a Simone, seu esposo,
sua outra filha, né? Agora é um tempo difícil, né? É um tempo que volta para casa, apesar de toda a situação, como ela mesma compartilhou, foram dias difíceis para Rafaela, né? Mas eu pude compartilhar aquilo que o Senhor falou a respeito dos pequeninos. Deixai vir a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E vamos aproveitar e orar por tantas pessoas enlutadas que perderam seu ente querido. E dentro dessa situação também, não é? Essa situação de não conseguir ali se despedir muito bem do corpo, né? Então vamos orar por esses que perderam o ente querido, que Deus esteja aí abençoando. Temos um pedido também ainda da irmã Eliette, já temos aqui orado por uma parente dela, enfermeira, que foi diagnosticada com Covid lá no interior de São Paulo, está na UTI, né, um quadro aí, digamos, estável. Vamos orar, né, de maneira que Deus venha trabalhar e cuidar desta vida. Lembrar o pedido do Dudu, que colocou agora aqui o cunhado dele, a saúde, que Deus esteja aí abençoando também a vida do cunhado, do irmão Dudu. O José é o nome dele, irmão José. A Arlete pede por sua saúde e a irmã Dalice continua pedindo pela irmã dela, Rosa. Rosa está na UTI, diz que está um pouco melhor, né? Vamos continuar orando aqui por esses irmãos, por esses amigos, por esses entes queridos, né? Vamos orar pelos enfermos, orar pela nossa igreja, orar para que a igreja possa voltar mais fortalecida ainda. E como eu tenho dito, não vamos esquecer dos nossos irmãos idosos. Temos aí uma lista, eu desafio, e se você precisar, pode mandar em WhatsApp, uma mensagenzinha, e eu posso te passar o número de alguns irmãos, e você vai ajudar muito, irmãos. E olha, eu dizia para o grupo de líderes da igreja, você acaba sendo abençoado também. Eu tenho conversado com alguns irmãos, e quando eu ligo, eu tento planejar, olha, vou falar tanto tempo, tantos minutos para poder ligar para outros irmãos. E o que acontece? Não dá tempo, irmãos, não dá tempo. Porque quando a gente pega um telefone, aí vem a saudade e começamos a conversar e o tempo se alonga e se estica. Então, se você está bem, ou se não está tão bem também, faça isso. Você vai ver como vai melhorar. Ligue para um outro irmão, converse com ele, ore junto. Eu tenho feito isso. Sempre que eu ligo para alguém, converso, vejo como é que está, oramos pelo telefone. Mas vamos lembrar aqui os irmãos da nossa igreja, os idosos, irmão Manuel Soares, irmão João Alves, irmão Floresvaldo Bom Jardim, a irmã Cida, a irmã Arlete, a irmã Maria de Oliveira, domingo indo para a transmissão online, a nora dela pediu aí o canal do YouTube para que pudesse acompanhar o culto, porque ela não tinha Facebook. Então eu já aproveito aqui e já faço aqui um desafio. Se você não se inscreveu no YouTube, por favor, faça isso. Por exemplo, o culto de quarta-feira não é transmitido no YouTube. Por quê? Nós não temos 1000 inscritos. Então o que acontece? No domingo, nós usamos o celular e usamos o notebook da igreja para poder transmitir nos 2 canais. Agora a transmissão está aqui em casa, na quarta. Então é só o celular. Então, só posteriormente é que vai ser direcionada essa gravação para o canal do YouTube. Então entre lá, basta se inscrever. É uma clicadinha e você vai abençoar a vida de irmãos que não têm Facebook e vai ajudar a expandir o Evangelho. Tá? O meu interesse não é que a minha imagem seja distribuída para 1000 pessoas. Não, o meu interesse é que os irmãos sejam abençoados, né, em tempo real, como o irmão está sendo via Facebook hoje, e também, é claro, o Evangelho possa ir mais longe. Então vamos fazer isso, tá bom? E vamos aproveitar agora esse momento e orar em favor dos enfermos, em favor desses pedidos colocados aqui neste momento. Eu tenho dito que alguns pedidos entram durante a live, depois eu olho e a gente ora a respeito desses pedidos também, né? Vamos continuar orando pela igreja, orando pelos cultos, que não venhamos ter nenhum problema. Olha que bênção, até hoje não caiu energia, não tivemos nenhum problema de transmissão. Eu tenho amigos pastores e região de Embu Guaçu, Itapecerica, tiveram problemas com chuva. E na hora da transmissão online, perderam,
né, essa possibilidade de transmissão. Olha como Deus tem sido bondoso conosco. Eu louvo a Deus porque é um grupo de intercessores que durante os cultos oram, e eu fiquei muito feliz de saber que eles continuam orando mesmo pelo culto online. Mas já falei demais, né? Precisamos orar, que é algo muito importante. Estamos aqui para isso. Então vamos orar, vamos nos unir em oração, amém? Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e apresentar esses pedidos ao nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Louvamos a Ti porque o Senhor é o nosso sustentador. Não há nada mais precioso e maravilhoso do que sabermos que estamos orando neste momento, sabendo e tendo a plena certeza que Tu, ó Pai, está nos ouvindo. E sabemos, ó Pai, que a Tua resposta sempre será a melhor. Nós temos apenas uma ideia vaga do que é o melhor para nós. Mas muitas vezes nós nos enganamos, esta é a grande realidade. Então, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor esses pedidos compartilhados. Por esses que estão enfermos, o irmão José, cunhado do irmão Dudu, abençoe a vida dele, ó Pai, guie os médicos no tratamento dele, bem como de outros irmãos que encontram-se enfermos ou em tratamento médico, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa, a Tua mão saradora sobre estas vidas, ó Pai. Oro pela irmã Eliette, por uma possível cirurgia de catarata, que o Senhor, ó Pai, venha colocar a Sua mão poderosa também, guiando as mãos dos médicos. Oro pela parente da irmã Eliette, que está hospitalizada. Senhor, que o Senhor continue cuidando, ó Pai, desta vida. E eu quero, ó Pai, apresentar a vida de cada enfermo que, porventura, ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Use, Senhor, o Teu povo para, de alguma maneira, levar esta mensagem de salvação, esta mensagem que pode dar a verdadeira vida e vida em abundância. Oro pela Rosa, irmã da irmã Dalice, na UTI. Louvamos a Ti pela melhora do quadro clínico. Continue, ó Pai, sustentando e guardando, Senhor, a ela. Eu oro também, Senhor, pela Simone e família, pela perda da filhinha Rafaela, que o Senhor conforte o coração, Senhor, daquela família e de todos os familiares, Senhor. Já vinham lutando um bom tempo, ó Pai, tentando proporcionar o melhor para a pequena Rafaela e, ó Pai, que eles possam também descansar em Ti, que eles possam perceber que o Senhor é aquele que sustenta, é aquele que dá a verdadeira paz, esta paz que excede o entendimento, esta paz que vem para transbordar em cada coração, Senhor. Oro pela vida da irmã Arlete, eu oro, Senhor, pela lista de oração que nós temos, pelos idosos da nossa igreja. Continue abençoando, Senhor, de maneira que eles possam se sentir bem, Senhor, sentindo a Tua presença nesse tempo de estarem em casa, de estarem mais fechados, Senhor. Eu oro, ó Pai, rogando a Tua graça, a vida do irmão Manuel, irmão João Alves, Florivaldo Bom Jardim, irmã Cida, irmã Arlete, irmã Maria de Oliveira. Senhor, a lista é grande e nós sabemos que o Senhor conhece bem a cada nome. Então, Senhor, tome essas vidas em Suas mãos, ó Pai. E também oro pela vida de cada irmão, cada irmã que tem enfrentado dificuldades nesse tempo. Sabemos que pode ser jovem, pode ser adulto, essa situação de estar muito em casa, as notícias que não são positivas que chegam diante de nós e dos nossos ouvidos. Pai, nós clamamos que o Senhor venha realmente, ó Pai, acalentar esses corações. Que cada um desses irmãos possam perceber que eles podem lançar absolutamente toda ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oramos, ó Pai, pela nossa nação, pela nossa pátria, pela liderança, dê sabedoria àqueles que estão em posição de governo. Queremos orar, ó Pai, pela conversão daqueles que estão em posição de autoridade. Lembramos aqui em oração também os militares. Há muito tempo temos tido um trabalho nos batalhões e queremos rogar ao Pai por esses homens, mulheres que estão trabalhando também
que estão aí na linha de frente, assim como os médicos, enfermeiros. Queremos orar, ó Pai, pelos enfermeiros, por aqueles que são da nossa igreja, por aqueles que são de outras igrejas e por aqueles que ainda não tomaram uma decisão de confiar em Jesus como seu Salvador. Pai, que através desse momento eles possam considerar a importância da vida eterna. E que o Senhor esteja protegendo, dando sabedoria, ajudando, livrando de todo mal, os médicos também, Senhor. Nós queremos interceder, ó Pai, rogando que o Senhor venha guardar a cada um deles. Oro pela obra missionária, levante mais obreiros para a tua seara. Quem sabe nesse tempo de estarmos mais em casa, estudando, tendo uma percepção maior da necessidade do mundo e da aproximação da sua volta, outros corações serão despertados para servi-lo, Senhor, integralmente. Para ser um pastor, para ser missionário. Pai, que o teu chamado seja ouvido nesse tempo presente, ó Pai. Que seja escutado por aqueles que o Senhor tem separado através dos seus dons, dos seus talentos, para servi-lo de tempo integral. Oramos, ó Pai, agradecidos e queremos te pedir, ó Pai, mais uma vez, através da tua palavra, que o Senhor nos dê ânimo, forças, ó Pai, para prosseguirmos, louvando e exaltando o teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Após aí já 2 momentos de orações, a oração de gratidão, de adoração, a oração de petição, eu quero compartilhar com os irmãos também um texto da Palavra de Deus. Quero trazer uma reflexão. Espero que esta reflexão seja uma motivação para que você continue confiando no Senhor, depositando no Senhor toda a esperança. Nas últimas quartas-feiras meditamos em Salmos e eu não quero fugir também dessa perspectiva. Eu estava aqui pensando, né? Estamos chegando aí na Páscoa e este seria um ano que nós teremos uma cantata de Páscoa. E devido a essa situação não será possível nós termos aqui o nosso culto de Páscoa. Digamos assim, a cantata de Páscoa não será possível. Mas nós queremos sim pensar na ressurreição de Jesus. Páscoa aponta para isso. Essa ressurreição que nos trouxe vida, que nos trouxe verdadeira esperança. E eu estava pensando nos salmos, e temos salmos messiânicos, salmos que são proféticos, que falam do Messias, tanto o Messias na cruz, o Messias que nasceria, mas também tem um salmo maravilhoso que aponta para a ressurreição do Messias Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 16. Você que tem a sua Bíblia consigo, abra aí no Salmo capítulo 16. Salmos, capítulo de número 16. O Manuel Braga está pedindo a oração por um parente, né, pela perda de um ente querido. Vamos orar sim. Salmos, capítulo 16. Eu quero fazer a leitura, como eu tenho feito a cada culto de oração, a leitura completa do Salmo, de 1 a 11. E depois nós faremos aí uma breve reflexão em cima desse Salmo. Esse é um Salmo que reflete que o salmista tinha todo o prazer dele no Senhor. Onde está o seu prazer? O seu prazer está no Senhor? As pessoas ficam aflitas, ansiosas, angustiadas. Nós ficamos angustiados e aflitos quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos nas circunstâncias. E colocamos nas coisas que nós ouvimos. E colocamos na tragédia que nos atinge. E nós precisamos colocar os olhos no Senhor. Com o salmista Davi, nós podemos aprender sobre isso, sobre ter todo o prazer centralizado em Deus. E espero que, meditando nesse Salmo 16, terminemos aqui a nossa live com a plena confiança, depositando todo o nosso prazer em Deus. Todo o nosso prazer centralizado em Deus. Veja o que nos diz aqui, Salmos capítulo 16, a partir do versículo 1. Eu já ouvi aí um achei, né? Então amém por isso. Então nos diz a palavra de Deus.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres que estão na terra, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libação de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta reflexão, meditação na palavra do Senhor. Como eu disse a princípio, meus irmãos, olhar para este salmo nos faz pensar exatamente nesse título: todo prazer centralizado em Deus. Davi, ele tinha todo o seu prazer centralizado em Deus. Temos aprendido um pouco a respeito disso, lendo a palavra de Deus, lendo os livros de Salmos, lendo os salmos que Davi escreveu. Todo prazer centralizado em Deus. E olhando para esse salmo, nós podemos aqui colocar duas divisões. Em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos aqui a posição de um servo fiel. A posição de um servo fiel que tem todo o seu prazer centralizado em Deus. E a partir do versículo 7, nós temos a segunda parte desse salmo. E a segunda parte desse salmo aponta para um Deus que é fiel. Nos aponta para um Deus que é fiel. Então, vamos orar nesse sentido. Eu vou aproveitar agora, o irmão Manuel Braga colocou aí um pedido, disse que uma irmã, esposa do irmão dele, faleceu hoje às 18 horas. Então vamos orar pela palavra e também pelo conforto desta família. Oremos. Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti, Senhor, pela bênção de ler a Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito nos dê entendimento, direção e fortalecimento em Ti. Eu oro agora, Pai, pela cunhada do irmão Manuel Braga, pela partida, na verdade, pelo conforto daqueles que estão aqui, ó Pai. Pelo marido, pela família, pelos entes queridos, que o Senhor venha confortar a cada uma destas vidas, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, ó Pai, que possam se sentir guardados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Voltando a esta reflexão, meus irmãos, nós encontramos aqui a primeira divisão, que descreve um servo fiel. E a minha pergunta é: você é um servo fiel? Eu sou um servo fiel? Nós precisamos olhar para esta posição de Davi. Davi, ele está demonstrando o seu prazer centralizado em Deus. E temos visto que a vida de Davi não foi uma vida fácil, não. Foi uma vida difícil. Uma vida que ele sofreu perseguições de pessoas e até do próprio filho. Mas o prazer dele estava no Senhor. E sempre no momento mais difícil, ele encontrava esse alívio, ele encontrava aquele que poderia sustentá-lo. Então observe comigo aqui, de maneira objetiva, o que nós podemos aprender nesses 6 primeiros versículos a respeito da posição de um servo fiel. Eu quero dizer, em primeiro lugar, olhando para o versículo 1, que o servo fiel é aquele que tem segurança. Ele tem segurança, mas a segurança
não é uma segurança nele mesmo, não é uma segurança no trabalho. Ah, eu estou numa empresa multinacional, agora estou seguro. Ou talvez diga, eu tenho meu negócio próprio, eu administro, eu mando embora quem eu quero, então eu estou seguro. A segurança não está no fato de que ele pode ter a plena alegria de olhar, graças a Deus, todos os meus entes queridos, a minha família está muito bem de saúde, dia após dia. E nos exercitamos e tomamos vitaminas, fazemos um acompanhamento médico, temos aí um personal trainer à nossa disposição. A segurança verdadeira não está nada disso, porque nós sabemos que todas essas coisas podem contribuir de alguma maneira durante um período, mas não pode dar segurança. O momento de pandemia, o quadro é exatamente este. Pesar sobre a economia do nosso país e o resultado em breve, muito breve, será o quê? Desemprego batendo a porta e muitos vão se desesperar. Se os irmãos fizerem uma pesquisa, os orientais têm uma grande dificuldade com isso, quando são muitos prósperos, financeiramente falando, e quando vem a falência, quebra uma empresa, qual é a posição desses homens? A maioria deles procuram tirar a própria vida, buscam o suicídio. Mas eu quero afirmar que, olhando para o versículo 1, o servo fiel é aquele que tem segurança. Em quem? Olha o versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Este é o servo fiel. É aquele que tem segurança em Deus. Né? É como diz um dos hinos cantor cristão: seguro estou, não tenho temor, pois guardado estou. Ou seja, é bem diferente, né, daquela canção que muitos cantam: segura na mão de Deus e vai. E algumas vezes eu mencionei, se você segura, qualquer hora de medo, desespero, é fácil de você largar. E a ilustração que nós colocamos é uma criança. Você vai atravessar uma rua, você segura a mão da criança. Porque você sabe que qualquer susto que ela tomar ou distração, você está segurando a mão dela. Agora, se ela segurar a sua mão, se distraiu, largou a sua mão. Então nós temos esta alegria de saber que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Amém? Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que nos dá uma viva segurança. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos ser esse tipo de servo fiel, esse servo que encontra a segurança em Deus e que confia na segurança que Deus pode dar. Não significa que não vamos ter os nossos medos e as nossas situações difíceis, mas quando se apresenta uma situação difícil, um momento de medo, o que nós fazemos? Confiamos em Deus. Depositamos a nossa segurança em Deus. É por isso que o salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então, no momento difícil, quando você for orar, faça isso. Quando você for orar, você precisa exatamente ir com confiança. Diga isso, as mesmas palavras do salmista. Diga: Senhor, me guarde. Eu estou aflito, eu estou angustiado. As notícias estão pesando na minha mente. Esse meu isolamento, essa minha quarentena está difícil demais, Senhor. Mas guarda-me, porque em ti eu confio. E você vai demonstrar que você é um servo fiel. Você é um servo fiel porque você tem segurança em Deus. A sua segurança não está na circunstância da vida. A sua segurança não está nas coisas à sua volta. A sua segurança não está naquilo que você tem materialmente falando. Mas a sua segurança está em Deus. Então o versículo 1 destaca que o servo fiel, ele tem segurança. E olha que coisa maravilhosa, olhando o versículo 2, o servo fiel é aquele que tem um bem-estar. Havia um programa antigo, até religioso, que dizia: quero estar de bem com a vida, né? De bem com a vida. E a única maneira de estar bem é estando em Cristo Jesus. É estando seguro no Senhor. Mas olhe o bem-estar que um servo tem. Versículo 2 diz: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Isso aqui é uma expressão de alguém que tem o prazer no Senhor.
Isso é uma posição de bem-estar. Estar de bem, de fato, é sentir esta segurança que vem do Senhor. Talvez um salmo que expresse melhor o que o salmista estava vivendo aqui é o Salmo 73, 25. Eu vou ler aqui o Salmo 73, versículo de número 25. Diz o seguinte: Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O salmista está dizendo que seja no céu ou seja na terra, o prazer dele está no Senhor. Ele diz, não há o que eu almeje mais do que o Senhor. Então, de fato, o servo fiel é aquele que consegue sentir esse bem-estar de estar na presença do Pai Celeste. Então, em primeiro lugar, o servo fiel ele tem segurança. O servo fiel cuida desta posição, desta situação de bem-estar. Mas, terceiro lugar, o servo fiel ele tem bons companheiros. O servo fiel ele busca bons companheiros. Lembra o Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos cristãos, quantas pessoas salvas buscando mais a comunhão com aquele que é ímpio. Ele está se assentando na roda dos escarnecedores. Ele não busca as pessoas perdidas para alcançá-los para a luz, mas ele busca as pessoas perdidas para seguir a maneira de vida, o modo de vida dessas pessoas. E isso é muito triste, isso é danoso. Olha aqui o versículo de número 3. Versículo 3 diz: Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Olha, o prazer deste homem, desse servo de Deus, de Davi, o prazer estava nesses companheiros. Que companheiros? Aqui está dizendo aos santos que estão na terra. Não, ele não está falando de nenhum tipo de santo de pau, de pedra. Ele não está falando desses santos, mas sim está falando, aqui diz os santos, quanto aos santos, diz aqui o versículo de número 3, que estão na terra. Ele está falando, na verdade, de homens piedosos, de pessoas que têm a sua vida piedosa, uma vida de temor, de devoção para com Deus. Eu compartilhei alguns vídeos com os homens da igreja e nesse vídeo estava falando a respeito do homem que Deus está procurando. E a Bíblia diz que ele busca homens irrepreensíveis. O homem irrepreensível é aquele que tem uma vida realmente voltada para o Senhor e para agradar ao Senhor. E uma palavra que utilizei, que David Merck cita no livro que ele escreveu, Deus busca macho sem mancha. E olhando para essa frase, já pensamos, está buscando o homem cabra macho que não tenha mancha. Não, a ideia dessa frase é lembrar que no Antigo Testamento era sacrificado um animal macho, que não tinha defeito, que não tinha mancha. E aquele animal era sacrificado ao Senhor. E Deus hoje, Ele está buscando homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que vivam uma vida piedosa, uma vida irrepreensível. E nós, se somos servos fiéis, o nosso prazer tem que estar aonde? No meio do povo de Deus, no meio dos piedosos. É isso que o Davi diz aqui. Quanto aos santos, quanto aos piedosos que estão na terra, nele está o meu prazer. Então, nós precisamos ter prazer, é isso que diz Hebreus 10, 25. Não deixando a congregação, como é o costume de muitos, antes admoestando uns aos outros, quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós precisamos da aproximação. E congregar, eu volto a dizer, o fato de a porta da igreja estar fechada não é impedimento para nós termos comunhão. Vamos nos aproximar aqui. O servo fiel é aquele que tem segurança. O servo fiel é aquele que goza desse bem-estar na presença do Senhor. O servo fiel é aquele que tem companheiros. E eu quero dizer, esses companheiros piedosos aqui são companheiros nobres de caráter. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo.
E é esse tipo de pessoas que nós precisamos ter comunhão. E é esse tipo de pessoa que nós devemos ser. Devemos ser esse tipo de servos piedosos. Então, em primeiro lugar, o servo fiel tem segurança em Deus. O servo fiel goza desse bem-estar na presença do Senhor. O servo fiel é o companheiro de homens piedosos, de homens nobres. Mas, em quarto lugar, o versículo 4 destaca aqui a adoração do servo fiel. Só existe uma adoração verdadeira. Lembram daquela pergunta? Quando a mulher pergunta para Jesus: Senhor, nossos pais nos falaram que devemos adorar naquele monte. Aonde nós devemos adorar? E o Senhor diz: a hora vem, a hora é esta em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E diz mais, porque o Pai procura assim aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Olha a adoração do servo fiel no versículo 4. As dores se multiplicarão àqueles que apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue. A libação era algo costumeiro no culto pagão. Pegar um sangue, oferecer a um Deus e beber parte daquele sangue. As libações. Mas ele diz aqui que as dores se multiplicarão àqueles que oferecem a outro Deus. Mas isto é um resultado do quê, meu irmão, minha irmã? É o resultado do que está escrito lá em Gênesis, quando o homem peca, quando o pecado entra no mundo, e a terra é amaldiçoada, e o homem vai comer com o suor do teu rosto, e nós vemos o resultado desse pecado. E o homem está à procura, desde então, de um Deus, de algo que venha preencher o seu interior. E somente o Senhor Jesus pode preencher o vazio da alma do homem. E aqui está dizendo que as dores se multiplicam àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. A única maneira de o homem ter paz é adorando o único e verdadeiro Deus. E o salmista diz: nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Em resumo, o salmista aqui, o servo fiel, está dizendo: eu não vou adorar a outros deuses. Eu não vou perder tempo, sabe, seguindo princípios que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você vai ouvir nas redes sociais, em pregações. Se fugir da palavra de Deus, do foco, ignore, deixe de lado. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então vamos fazer isto. Se você é um servo fiel, à medida que você vai prestar esta adoração verdadeira, você vai sentir paz no teu coração. Você vai se sentir mais perto do Senhor. Você vai perceber o Senhor falando ao seu coração através da palavra de Deus. Uma quinta coisa agora, além da segurança, do bem-estar, do companheiros de caráter e além da adoração verdadeira, nós vemos que o servo fiel, ele tem ambições também. Você tem ambições? Normalmente, a palavra ambição ela é trazida naquela conotação negativa. Uma pessoa que talvez passe por cima das outras para atingir o seu alvo e seu propósito. Mas aqui está dizendo de uma ambição, podemos colocar aqui como uma ambição positiva. Olha o versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Ou seja, esta ambição positiva de almejar ao Senhor acima de todas as coisas. Quando nós olhamos para a vida de Jó, ele começa a sua luta, não como resultado do pecado dele, mas ele é provado, e nós vemos que tudo começa com Satanás indagando e questionando a Deus a respeito da vida piedosa de Jó. E nós vemos que Jó ele perde os seus bens, perde sua família, ele perde a sua saúde. E uma das palavras da sua esposa é: amaldiçoa a Deus e morre. Quais são as palavras de Jó? Você fala como uma doida. Se eu recebi os bens, como eu não posso receber os males? Ou seja, Jó ele demonstra que, de fato, a grande ambição da vida dele
estava centralizada no Senhor. E nós devemos, é o que diz a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração, com toda a força e com todo entendimento. Meus irmãos, esse tempo de quarentena, a tentação vai se multiplicar sobre a sua vida. Para o quê? Para não ler a palavra de Deus, para não meditar. Não vou para a escola dominical, não tem mais EBD. E aí você não acompanha a EBD online, e daqui a pouco você está desanimando, e está desistindo, e logo você vai estar o quê? Dominada exatamente pela ansiedade, pela angústia e pela aflição. Agora, se você é um servo fiel, você vai prestar a verdadeira adoração ao Senhor. É um tempo de você demonstrar, não para mim, mas para o Senhor, que você é um verdadeiro adorador. Porque você adora em casa, tá bom? Mas você adora também em comunhão conosco aqui, nos cultos online, nas lives, nos momentos que nós temos de compartilhar um vídeo em um grupo, nas orações, nas ligações. É a maneira de nós demonstrarmos que a nossa grande ambição é adorar a Deus. E se essa é a nossa grande ambição, nós vamos expressar esse amor a Deus também com os nossos irmãos. Eu costumo dizer isso, se a nossa comunhão vertical, a nossa comunhão com Deus, ela está bem, a nossa comunhão horizontal com o nosso próximo, com os nossos irmãos, irá bem. Amém? Então veja só, ainda temos aqui último destaque sobre a vida do servo fiel. O servo fiel é aquele que, de fato, ele tem bênçãos. Olha o versículo de número 6. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. O salmista ele está olhando nesse plano, a herança, há bênçãos. Você percebe isso, que há bênçãos para a sua vida? Nós podemos perder tudo aqui, absolutamente tudo. E a confiança de Jó era isso exatamente. Ele olhava para o futuro. Ele não sabia bem ao certo, ele não tinha como definir todas as bênçãos futuras, mas ele sabia que havia bênçãos. E nós que estamos guardados em Cristo Jesus, nós temos essa grande segurança de receber bênçãos futuras. É por isso que ele diz, é muito linda a minha herança. É claro que Davi, sendo aqui do povo israelita, poderia afirmar também nessa bênção relacionada à posse de terra que Israel tem. Mas as palavras sempre vão bem além. As palavras do Senhor aqui são profundas. E nós temos uma grande herança. O que dizer? Temos que orar pela nossa pátria. Estamos orando, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos uma pátria celestial. Amém? Então nós encontramos na primeira parte desse salmo aqui exatamente isso. O prazer do servo fiel centralizado em Deus. E o servo fiel, ele tem esse grande prazer. E esse prazer é expresso na sua vida, através da segurança, do bem-estar, do prazer nos companheiros nobres, através da adoração verdadeira e da ambição correta. Agora veja, como vale a pena nós sermos um servo fiel. Olha como vale a pena confiar em um Deus que é fiel. Olha a partir do versículo 7, como é esse Deus que é fiel. Nos diz o versículo 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou. E diz o versículo 6 ainda, 7, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Estão lembrados da meditação dos salmos anteriores? Fala a respeito disso, da noite, de meditar na calada da noite, de pensar no Senhor. E o nosso Deus é assim. Uma das devocionais que eu compartilhei por essa semana falava do maná. À noite caía o orvalho e o maná caía sobre ele. Deus providenciando o mantimento necessário para o dia seguinte, para os israelitas. O que nós aprendemos nisso? Enquanto nós estamos dormindo, Deus ele permanece acordado, amém? Cuidando de nós. Ele sabe do nosso amanhã. Então, vale a pena ser um servo fiel, porque Deus, ele é fiel. E aí nós só podemos dizer, como o salmista diz aqui, louvarei ao Senhor,
que me aconselhou. E olha o versículo 8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Que confiança tremenda de Davi. Não é por isso que nós falhamos, não é por isso que nós caímos, não é por isso que nós tropeçamos, porque nós não colocamos continuamente o Senhor diante de nós. É por isso que nós caímos. Nós tiramos os olhos do Senhor e não somos persistentes nisto. Nós não fazemos como Israel, né? Como Jacó encontrou com o anjo do Senhor e falou: não deixarei ir se não me abençoares. Mas aqui o Senhor, ele é fiel. Aqui está dizendo: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Essa situação, colocar a mão direita, Ele está dizendo, Ele está no lugar de importância, Ele está no lugar principal na minha vida. O que é principal na tua vida? Acordar e tomar café? Ou acordar e orar? Senhor, obrigado por esse dia e abençoe esse meu dia. Será que você está colocando o Senhor à sua mão direita ou à sua mão esquerda? Levanta, toma café, lave o rosto, sai para a rua e na hora que você está diante do primeiro cliente, Senhor, faz um milagre aqui. Coloque continuamente. Veja o versículo 9. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Domingo eu preguei sobre a segurança que o salvo tem na morte. Perceberam a segurança que o salvo tem diante da morte? Nós temos segurança para morrer. A morte é uma experiência difícil, dura, sempre será, porque a morte é um resultado do pecado que entrou no mundo. Mas mesmo sendo uma experiência que nós queremos escapar dela, nós podemos ter segurança, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? Nós podemos confiar. E aqui o salmista, ele traz essa expressão, dizendo que, versículo 9, portanto está alegre o meu coração e regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Agora eu quero abrir um parêntese, tá bom? Muito importante. Aqui nesse salmo, Davi, ele começa uma expressão profética, um acontecimento que se cumpriu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que no início eu falei, eu vou escolher um salmo messiânico, mas um salmo que fale da ressurreição de Jesus. É claro que nós podemos olhar para esse texto e, como salvos, ter a certeza que o nosso corpo pode repousar. E sabemos que na morte iremos para a presença do Pai com um outro corpo. Mas na volta de Cristo, os nossos corpos, os corpos daqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. Terão um corpo transformado para encontrar com o Senhor e estar para sempre com o Senhor. Então nós vemos que fala de segurança aqui, sim. Mas olhe só o que diz o versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, ou como diz algumas versões, Seol, Hades, palavras hebraicas e gregas, que significa lugar dos mortos. Davi está dizendo, não deixará minha alma no lugar dos mortos, nem permitirá que o teu santo, está com S maiúsculo, o teu santo, o Messias, Jesus, veja a corrupção. Essa palavra para corrupção significa decomposição. Não permitirá que o corpo de Jesus, o teu santo, entre em decomposição. Não deixará a minha alma no lugar dos mortos. Lembram-se da passagem do rico e Lázaro? Lá, o rico pôde ver a Lázaro no seio de Abraão. E ele falou, Senhor, manda alguém que molhe a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. E foi dito, lá um abismo. O que nós compreendemos, né? Não há como aprofundar nessa realidade, é que havia esse lugar de mortos, dos mortos, antes da morte e ressurreição de Cristo. Então, nós vemos que ali o rico viu o que acontecia
com Lázaro no seio de Abraão. Mas nós entendemos que com a morte e ressurreição de Jesus, ele levou cativo o cativeiro, como dizem Efésios, e ele transportou esse paraíso, esse seio de Abraão, para os céus. No Antigo Testamento sempre encontramos essa menção: morreu e foi sepultado. No Novo Testamento a visão é diferente. Veja os céus abertos. É partir e estar com Cristo. Então a ressurreição de Jesus, Cristo, nossa Páscoa, nos traz essa esperança gloriosa. Mas aqui eu volto a dizer, é um salmo messiânico. Aponta para Jesus. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção, entre em decomposição. Olhe comigo, já estamos indo aqui para a conclusão, mas olhe comigo para o livro de Atos, onde Pedro, na sua pregação, ele cita essa passagem. Atos capítulo 2, a partir do versículo 29, os irmãos vão perceber Pedro usando esse salmo para apontar para Jesus. É por isso que afirmamos que nós temos uma profecia messiânica neste salmo. Atos capítulo 2, versículo de número 29. Nos diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículo de número 29, a pregação de Pedro: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até o dia de hoje a sua sepultura. O que Pedro está fazendo? Ele usa essa passagem de Salmos, prega para os homens e principalmente para os israelitas, e ele afirma: olha, a sepultura de Davi está até o dia de hoje entre nós. Versículo 30. Sendo Davi profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Que Pedro está dizendo agora aqui? Está dizendo que profeticamente, por Davi ser profeta e sabendo que um dos descendentes de Davi seria o Messias, o Salvador, ele profetizou aqui. Versículo 31. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. A sua alma não foi deixada no lugar dos mortos. Nem a sua carne viu a corrupção, nem a sua carne viu a decomposição. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isto Davi falou lá no Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? É um salmo maravilhoso. É um salmo messiânico. É um salmo que fala da ressurreição de Jesus. E aqui nas palavras finais da pregação de Pedro, diz que a este Cristo, descendente da linhagem de Davi, Messias e Salvador, Deus o fez Senhor e Cristo. Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? É exatamente a este que o Pai fez Senhor e Cristo. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. É este que é o servo fiel, pronto a abençoar a sua vida. Permite que ele ocupe o primeiro lugar na sua vida e que ele lhe dê essa segurança de vida eterna. E eu quero concluir aqui com o que está escrito no Salmo 16. Faltou um versículo. Salmos 16, versículo de número 11. Olha como termina de maneira sublime o Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpétuas.
perpetuamente. Olha que palavra maravilhosa, que versículo maravilhoso este. Far-me-ás ver a vereda da vida. Davi está dizendo, far-me-á ver os caminhos da vida. O Senhor, Ele dá uma vida eterna àquele que confia nele. Você é um servo fiel, você é um filho de Deus. Aqui está dizendo que Ele te faz ver o caminho da vida. Esse caminho da vida se abriu quando você confiou nele a salvação da tua alma. Quando você descobriu que de fato Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o salmista diz, far-me-ás ver o caminho da vida, a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. Sabe o que ele está expressando aqui? Que esse caminho em Cristo Jesus nos leva a um caminho sem interrupções. Ou seja, leva um caminho do qual nós podemos gozar da presença do Senhor perpetuamente. É por isso que esta ideia de perder salvação está erradíssima. Não há base bíblica para isso. A base bíblica é de segurança de salvação. E essa segurança de salvação aponta para a verdade desse versículo, que na presença do Senhor, no caminho do Senhor, no caminho da vida, há fartura de alegria perpetuamente. E na tua mão há delícias perpetuamente. Ou seja, podemos encontrar a verdadeira satisfação no nosso Senhor. Meus irmãos, é um salmo maravilhoso, que aponta em primeiro lugar para a vida do servo fiel. Olhemos para esses versículos iniciais, esses 6 versículos, e vamos observar a cada dia. Falta algo na nossa vida para expressarmos esta vida do servo fiel? E vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo auxílio dele para vencer as falhas da nossa vida. Segunda parte do Salmo, a partir do versículo 7, nos fala desse servo fiel. Ele é fiel. E quantas vezes encontramos isso na palavra de Deus? Homens que foram infiéis, mas Deus permaneceu fiel. Então, busquemos ao Senhor com confiança, crendo no poder do Senhor. Mas lembra do título desse salmo? Todo prazer centralizado em Deus. Todo prazer do servo fiel centralizado em Deus. Centralize o seu prazer no Senhor. E os dias difíceis se tornarão mais fáceis de serem superados. Amém? Vamos lançar sobre o nosso Deus toda angústia, toda dificuldade e venceremos as barreiras da vida. Amém? Que este salmo possa ser aí um despertar de alegria na tua vida. Que esse salmo te conduza a um olhar sincero e firme no Senhor, porque isso é muito importante. Os dias são maus, as horas são difíceis, mas podemos confiar no Senhor, amém? Podemos e devemos confiar no Senhor. Não há nada mais precioso do que termos esse Senhor como Salvador de nossas vidas. Vamos viver para Ele, vamos viver para a glória dEle, vamos nos aproximar dEle e certamente Deus vai abençoar a sua vida, meu irmão. Vale a pena. Não olhe as circunstâncias, como diz aquele corinho, mas olhe para o amor de Deus. Olhe para aquilo que diz Romanos 8, que nada, ou seja, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos depositar no Senhor a nossa plena confiança. Eu quero encerrar esta live aqui. Ainda vamos ter aqui mais uma palavra de oração, orando pelos irmãos que entraram aí durante esta live, os pedidos que foram colocados. Não é possível aqui estar lendo agora, né? Mas Deus conhece e logo após estarei lendo aqui, vou orar ainda por esses pedidos, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E continuo aqui lembrando, os irmãos que são membros da igreja, né, a sua contribuição de dízimo, oferta, pode ser depositada na conta da igreja, na nossa fanpage, você encontra a conta, ou então procure os nossos tesoureiros aí, né, via WhatsApp, eles vão poder orientar, ou procure aí os diáconos, o conselho da igreja, as secretárias,
e vão poder aí te ajudar nisto. O líder do seu departamento também tem essas informações. Outro aviso importante é sobre a cesta do amor, o item de alimento não perecível. Se você tem um item e quer contribuir, nos procure também nas redes sociais, ou o irmão Getúlio e o irmão Paulo, né? Irmão Getúlio e irmã Laodiceia, irmão Paulo, irmã Miriam. E diga, e nós vamos dar um jeito, se for necessário, de buscar esse item, ou então você passar pela igreja e deixar ali no horário em que a irmã Cícera estará por lá. Né? Mas isso é bênção, é uma necessidade. Já me chegou um aviso hoje, uma irmã tem a contribuição aí de pelo menos 15 quilos, né, para a contribuição, e vamos entrar em contato para suprir a necessidade da obra do Senhor. Então vamos orar mais uma vez. Como eu disse a princípio, a Páscoa está chegando, estamos pensando aí o que podemos fazer nesta Páscoa, sem a cantata, não é? Quem sabe uma live, outra situação, estamos aí resolvendo, né? Eu pretendo falar mais aí sobre a Páscoa, o Pessá, passar por cima, a Páscoa original, o significado desta Páscoa. Talvez abriremos aí mais uma live antes de domingo aí, antes da IBD. Mas estamos trabalhando nesse sentido. Então ore, né? E certamente Deus vai dar a direção e vai nos abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos a Ti por esse tempo maravilhoso, esta comunhão com o Senhor, que derrama a verdadeira alegria dentro dos nossos corações. Ficamos também felizes por estarmos unidos com irmãos que estão prestando aqui a verdadeira adoração ao Senhor. Pai, eu oro mais uma vez em favor da vida de cada irmão que participou desta live, ouvindo a Tua palavra, compartilhando um pedido. Senhor, eles estão confiando no Teu poder, confiando na Tua presença, na Tua graça, no favor imerecido. Pai, abençoe a cada uma destas vidas, proporcionando a alegria, a paz, a direção, a confiança que vem de Ti. Que consigam, ó Pai, contemplar a realidade do salmo que nós meditamos agora, de maneira especial nesses versos a partir do 7, que faz-nos olhar para um Senhor grandioso, poderoso, abençoador. Pai, abençoe a vida desses irmãos, que todos nós possamos ter aqui uma noite de descanso e de paz. Abençoe no dia de amanhã, no trabalho, nas decisões importantes, Senhor, que venhamos aproveitar de maneira adequada cada minuto da nossa vida, glorificando e exaltando o Teu nome. Abençoe, cuide daqueles que perderam o ente querido, conforte, Senhor, os corações daqueles que perderam o ente querido. Nós sabemos que somente Tu, ó Pai, pode dar o verdadeiro conforto. Oramos pela nossa pátria, pela nossa nação, pela paz em Israel, que todos aqueles que governam, que têm autoridade sobre esses países, deposite em Ti a plena confiança e nos abençoe, ó Pai, a cada dia, que venhamos a cumprir o propósito de ser igreja de maneira gloriosa, não para nós, Senhor, mas para Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É uma bênção nós estarmos aqui nesse período. Sugestões estão chegando, estamos pensando algo nesse sentido, irmã Idália. Quem sabe ver uma possibilidade de pôr uma cantata aí na sexta-feira, alguma coisa, algo nesse sentido, né? Posso dizer que a equipe online aí estão aí trabalhando e coitados, hoje até pediram aí algo aí, eu não pude nem respondê-los devido a essa situação de ir ao velório, essas saídas. O tempo ficou um pouquinho apertado hoje, mas vamos lá, vamos pensar e vamos fazer alguma coisa, não vamos deixar essa sexta-feira também aí passar em branco, esse final de semana. Vamos ter mais tempo junto, amém? Deus está direcionando e Deus vai dar sabedoria, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Aqueles que estão aí mais próximos, mais longe, o importante é que estamos unidos no Senhor. Muito obrigado pela presença de todos aqui e que Deus abençoe de maneira grandiosa, amém? Uma boa noite e vamos lembrar da nossa divisa.
Eu sempre, de vez em quando, lembrava, não faça uma reza aonde você nem sabe o que você está falando. Mas a nossa divisa diz, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Então, parou para pensar? Sem fé você não pode agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima live.